Olá, você. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos para mais um dia hoje, fé e política. Eu escolhi um versículo que está lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. O livro de Provérbios é um livro interessante, porque é o único livro da Bíblia que tem 31 capítulos, certo? É o único livro da Bíblia que tem 31 capítulos. Então, se você quiser se enriquecer dessa passagem, é só você ler um capítulo para cada dia do mês, certo? Provérbios 29, 2. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Provérbios são passagens do nosso rei Salomão. Rei Salomão é aquele que, quando Deus falou para ele, você pode pedir tudo o que você quiser. Veja, com relação à fé e política, pode pedir a vida dos seus inimigos, pode pedir dinheiro, reinos e tudo. Davi olhou para dentro de si, viu o quanto Deus foi bom com o pai dele e está sendo com ele. E ele disse: Senhor, já tenho tudo. Eu só quero sabedoria. E Deus fez de Salomão o homem mais sábio de todos os tempos. Sendo assim, irmãos, ele que tinha esse reconhecimento de Deus de sabedoria, quando ele fala isso aqui, ele fala de conhecimento próprio. Imagine o reino de Salomão. E é interessante que Deus fala assim, já que Deus se alegrou com o pedido de Salomão, já que você me pediu somente sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riquezas, vou te dar reinos, vou te dar tudo. Porque com a sabedoria, irmão, você consegue tudo o que você quer. Então, Salomão, ele conhece disso que ele está falando. Ele não é nenhum leigo. Quando ele diz, né? Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando há o domínio de uma pessoa justa, de Deus, uma pessoa honesta, o povo prospera. Porque dentro desse prospecto, a gente vê o crescimento e a grandeza do líder. O líder é o reflexo daquilo que ele governa. Se ele é um líder bom, o seu povo será bom. Porque ele está à frente de tudo. Se ele é um ímpio, como ele diz aqui, o povo geme, o povo sofre. E como é difícil tirar um ímpio do governo. Eu vou dar um exemplo agora que está acontecendo. Eu sempre falo que eu não falo de partidarismo, não falo de governo, mas vou falar do meu time, do meu São Paulo. Que hoje foi tido como o melhor clube do mundo. E hoje tem motivo de piada. O presidente do time está metido em corrupções. O São Paulo não ganha mais nada. Eu sou São Paulino, tá? Eu estou colocando uma grande realidade que mostra, sim, a questão de como é o ímpio governando. Porque o ímpio, certamente se ele é ímpio, ele está metido em corrupção. E quando ele rouba, o governo ele não dá lucro, ele só dá prejuízo. Quem sustenta o governo somos nós, contribuintes. Certo? Então, quando há, por exemplo, corrupção, tem que aumentar taxas de impostos, porque para sustentar a corrupção deles. Então, é necessário que nós oremos pelo nosso país, oremos para que nós tenhamos pessoas justas no governo, pessoas que verdadeiramente querem fazer com que o país prospere e que o Brasil seja do Senhor. Oremos pelo nosso país para que o nosso país seja um país justo, correto.
Quando pessoas boas governam, a nação prospera e o povo cresce. Então, nós precisamos cada vez mais orar, pedir, para que Deus nos mande líderes justos. Veja, o povo lá de Israel pediu um rei. De tanto orar, Deus deu ao povo Saul. E Saul começou a desagradar a Deus. Isso se refletia também no reino. Deus preparou um outro rei, que era Davi. Deus deu a Davi o reino. Davi teve em suas mãos a vida de Saul, mas por respeito a Deus e ao próprio rei Saul, que ele já conhecia, ele poupou-lhe a vida. Então, que Deus seja o centro, que Deus seja tudo dentro do nosso país. Porque aqui mostra, não é? Que os justos dominem, certo? Para que o povo seja alegre. Agora, se o povo geme, é porque os ímpios, porque os pecadores, porque as pessoas que não buscam a Deus, mas buscam os seus próprios interesses. Por isso é o ímpio. O justo, ele busca a vontade de Deus. A vontade de Deus é amar ao próximo. Então, ele trabalha o seu governo para o próximo, para o povo. O próximo do líder, do governador, é o povo. Bem, o ímpio pensa em si. Quando ele pensa em si, porque ele pensa no mundo, ele pensa na carne, ele pensa no poder. E ontem nós pregamos sobre isso, a tentação do poder. Que é algo que o demônio coloca no coração das pessoas. Quando ele foi até Eva, porque não foi diretamente Adão, mas quando ele foi até Eva, foi o poder que a tentou. Ele falou, olha, Deus não quer que você coma a fruta da ciência do bem e do mal, porque se você comer, você vai ser igual a ele. A tentação do poder tocou no coração de Eva. Não é? Então, a mesma coisa é a tentação que o demônio coloca no coração de muitos líderes que não buscam a Deus, mas que, infelizmente, buscam seus próprios interesses, servem ao seu próprio ventre. Deus nos ensina a não ser egoístas, mas a pensar no próximo. Quando a gente vê um país onde o povo geme, como diz aqui, onde o povo passa por dificuldades, onde há, por exemplo, enchentes, e o próprio governo esquece aquele povo. Quando há outros tipos de catástrofe, e o povo está sozinho, mas pagando. Então, é extremamente importante que nós busquemos pessoas voltadas para Deus, que busquem verdadeiramente a vontade de Deus. Os governos são constituídos por Deus. A autoridade é dada por Deus. Só que é dada e cobrada. Lá em Israel, Deus escolheu, por exemplo, Davi, um líder dele, Moisés, um líder dele. Mas em situações, porque geralmente, onde o povo de Deus ele precisava estar acima, ele precisava de uma liderança. Quando o povo caiu nas mãos, quando o povo abandonou a Deus, ele foi, por exemplo, 70 anos sobre o exílio na Babilônia, quando ele serviu o bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas, subiu. E só no bezerro de ouro ele só
não foram. Eles foram poupados por causa de Moisés, Arão e Calebe. Não é? Moisés que estava no alto orando, e Josué e Calebe que não ficaram no acampamento. Porque não aceitavam, porque tinha como Deus acima de tudo. Então, que nós cristãos, eu quero que esse vídeo principalmente chegue nos corações mais distantes e nós possamos entender que nós devemos votar conforme a vontade de Deus. Porque tem políticas e ideologias até que vão contra a vontade de Deus, que é anticristã. Então tudo isso nós temos que estudar mais, estudar fontes fidedignas, fontes neutras, conhecer um pouco de política também, o servo de Deus, conhecer da política propriamente dita, dentro da história da política, sobre a história das ideologias, sobre a história de várias situações, como também conhecer a política aqui, como estou fazendo, dentro da palavra. Para entender aquilo que Deus quer para o seu povo como política. E não simplesmente abandonar e votar em qualquer pessoa. E geralmente as pessoas, elas oferecem coisas humanas para a gente. Muitos, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, eu poderia falar em outra pregação, o político dos pobres. Isso não é aquilo que Deus quer. Por quê? Primeiro, que você faça boas obras em segredo, você não precisa ficar falando. Jesus não falava que era dos pobres, o povo reconheceu isso. Segundo, que eu não sou político dos pobres, eu sou político de todos. Se eu tenho políticas próprias para trabalhar com o povo mais carente, ótimo. Mas eu sou eleito para governar para todos. Para o rico, para a classe média, para o pobre, para o miserável, para o milionário. Não importa. O governo é de todos. O voto é de... Todos têm o direito, o mesmo direito ao voto. Então, político de Deus tem propostas conforme a vontade de Deus. Não precisa ficar falando eu sou de Deus. Não precisa ficar falando eu sou o político dos pobres. Não precisa ficar falando isso. As suas ações, as suas atitudes, a sua política, sem precisar ficar batendo no peito falando que eu sou isso, sou aquilo. Porque um político de Deus, ele não promete, ele promete nada e entrega tudo. Que nós possamos ter essa consciência, essa vivência. Que nós possamos entender verdadeiramente, nos politizar, e eu falo em cima da palavra, eu não trago a política em si, porque daí eu vou trazer as minhas ideias políticas e não é essa a intenção. A intenção é pregar sobre política. Pregar sobre aquilo que Deus quer numa nação. Então, que nós tenhamos em nossa uma consciência, que nós tenhamos em nosso coração, que nós tenhamos a certeza dentro de nós de que Deus tem um plano para a política e que nós precisamos encontrar. Às vezes dentro da nossa igreja tem pessoas dispostas a trabalhar. A política é muito suja. Às vezes as pessoas, para conseguir votos, elas ludibriam, elas enganam. Eu preferi você perder uma eleição sendo verdadeiro. Orando e entregando na mão de Deus. Que Deus faz a obra acontecer. Deus é justo. E Deus tem planos dentro da política. E Deus quer contar conosco. Então, é preciso que nós entendamos isso. Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, alegra o povo. Quando o ímpio governa, o povo geme. Coloquemos justos. Coloquemos pessoas capacitadas, gabaritadas, que tenham verdadeiramente o desejo de colocar Deus acima do seu governo. Assim como era o governo de Salomão, por exemplo, sábio. Veja que Deus deu sabedoria para esse homem. E é ele que diz aqui,
Essa passagem, essas histórias são deles. Assim como o Salmo é do pai dele, do rei Davi, os provérbios são escritos por Salomão. E Salomão nos traz toda a sabedoria. Quando ele fala, o justo governa, o povo fica feliz, se alegra. Eu imagino como deveria ser o reino de Salomão. Como deveria ser o povo de Salomão. E governar o ímpio, ou melhor, o justo, ele tem que ter amor ao povo. Ele tem que ser benevolente. Sim, às vezes deve haver ira, às vezes, quando há injustiça. Mas, via de regra, precisa levar o amor. Assim como Jesus, que era um ser político, e ele, através do seu ministério, da sua trajetória, da sua caminhada, ele mostrou que o segredo de tudo é o amor. Na política de Cristo, ele criou a sua própria igreja, que vive e reina até hoje. Irmãos, que nós tenhamos essa consciência no votar. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E que tenhamos consciência na hora do nosso voto. Eu peço a Deus que Deus nos dê bons políticos. Que vivam conforme a sua lei, conforme a sua vontade. Que vivam, que governe para o povo. E, acima de tudo, governe para Deus. E depois governe para o povo. Que não busque seus próprios interesses. Mas sim os interesses do próximo. O interesse do povo. Amém? Até o próximo vídeo e fique com Deus.